Pô, é verdade. Eu acho que o campeão da Copa do Brasil sai nesse duelo, desse lado do Corinthians. Mesmo com o Vasco ontem mostrando futebol, o Vasco cresceu Não, muito, o Vasco hein, é gente? bom, Cresceu, o Vasco é Vasco bom. cresceu. Tem aí os gols do Vasco, Cascão. Cresceu, mas- E ontem, a torcida, pelo amor de Deus, a torcida do Vasco, ô flamenguista, vocês podem falar o que vocês quiserem. Quem tem a maior torcida é o Flamengo, terceirizada. Se bater com o Corinthians, mano a mano, é o Corinthians, irmão. Mas terceirizado é vocês. O cara torce pro Botafogo da Paraíba, torce pro não sei o quê, e tá tudo certo. Porque antigamente, a Rádio Nacional, que é os rádios, não sei o quê, que passava os jogos de lá, quem tem mais torcida no Paraná? O Corinthians. Não, mas tudo bem. O Vasco é uma torcida, meu irmão. Os caras caíram 4 vezes, quase caíram ano passado. Não tem lá no Rio de Janeiro torcida igual a do Vasco. A torcida do Vasco é uma das torcidas mais fortes que tem em relação ao que se pensa do Rio de Janeiro. É a melhor torcida, é a torcida do Vasco para mim. Porque se fosse o Flamengo que tivesse acontecido isso, e na época, a torcida do Flamengo, eles assistem o jogo. Do Vasco, não. A torcida do Vasco é que joga, porque o time é mais ou menos. Quem joga é a torcida do Vasco. Isso é o que eu penso. Você, Quesada. Fiz vários jogos do Vasco em São Paulo, no Rio de Janeiro. A torcida do Vasco realmente é espetacular. Merecia um time melhor, né? Merecia um time melhor. Mas a torcida realmente tem feito bastante, tem apoiado o time. E aí você vê a verdadeira torcida, quando o time está na podre e a torcida não abandona. Tá falando alguma coisa contra o São Paulo? Essa torcida do São Paulo às vezes não apoia no momento difícil. Mas apoiar time fraco é... Ó, esse menino, Rayan, né? Rayan. Esse moleque é craque de bola. Esse moleque, pra mim, vai ser melhor que o Adriano. É o mesmo estilo, mas ele é muito mais técnico. Ele vai ser muito melhor que o Adriano Imperador, pra mim. E, por sinal, o Vasco deu um chocolate no Fluminense ontem. Então o Vasco jogou bem a maior parte do jogo e mereceu essa vitória, e o Vasco está crescendo mesmo na competição. Souza. O Diniz, eu acho que aprendeu, depois que ele passou pelo marcar, São Paulo né? aqui, né? Aprendeu a marcar e aprendeu uma coisa que ele falou, né? Que ele jogou um jogo contra o Inter aqui, falou que ganhou o primeiro tempo e perdeu o segundo tempo. Ontem o Fluminense começa melhor, mas o jogo tem 90 minutos. E durante o restante do jogo, o Vasco foi superior, o Coutinho jogando muita bola. O Coutinho voltou a jogar muita bola. E esse menino aí, que é a grande surpresa para mim, o grande talento, a grande surpresa do Campeonato Brasileiro. Pra mim, a revelação do Campeonato Brasileiro é o Rayan e joga muita bola. Vai ser melhor, mas muito melhor que o Adriano Imperador. 90 minutos, o Vasco não tomou gol. Lembra, 2-0 contra o Cruzeiro. Nesse jogo aí o Cuesta saiu já nos acréscimos, com o jogo resolvido. 2-0 contra o Fortaleza fora de casa e 2-0 contra o Fluminense. O Vasco tem a 6ª pior defesa do Brasileirão, levou 41 gols. Esse setor realmente precisava de uma melhora e melhorou. Bacana, né, cara? Um ídolo da história do Vasco, Felipe Coutinho, que já foi um Rayan um dia, há alguns anos, e dizendo que é ser um prazer para ele atuar fazer parte desse momento da carreira do jogador. Felipe Coutinho é um ídolo, também vem tendo boas atuações, e no treino de ontem, né, para você ver a sintonia que existe entre os dois, o Rayan apareceu lá no CT Moacir Barbosa com uma camisa do Felipe Coutinho. Foi questionado ali, os companheiros brincaram com ele, mas é só mais uma prova dessa sintonia que existe entre esses dois jogadores. Felipe Coutinho sendo uma espécie ali de tutor, vamos dizer assim, do Rayan, pela experiência que tem, pela vivência, por já ter sido uma promessa da base do Vasco, hoje se consolidado como um ídolo e fazendo então fazendo parte dessa transição desse jogador. Que venham mais boas partidas do Rayan e que ele continue crescendo, né? A gente, com certeza, Brandão, a gente não tem nenhum rabo preso com ninguém da política do Vasco, mas assim, na hora de criticar, a gente criticou e critica, mas tem que elogiar a postura do Pedrinho e direção em manter o Coutinho. Foi muito questionado de início e meio. Até virar uma realidade, teve que maturar o jogo dele no ano passado, para agora tá rendendo o que esperava-se, né? Recuperou a carreira do Coutinho. O Vasco, como já fez com outros nomes que não tinham essa identidade de base. Eu lembro o Leandro Amaral, a carreira estava encerrada, o Vasco recuperou a carreira dele, por exemplo. Então, muito legal da parte do Coutinho poder viver esse momento do Rayan, e o Rayan viveu o momento do Coutinho. O Vasco renovou com o Coutinho agora no meio do ano, né? Sim. E aquela altura,
não era uma ala pequena, não, de torcedores, analistas e etc., que diziam assim, ó, se não renovar também, acho que ninguém vai sentir muita falta. E a verdade é que o Coutinho atingiu aquilo que a gente cobrava dele, que é regularidade. Eu sempre falo muito sobre isso, porque genialidade um cara desse tem, né? Não desaprende. Quando a gente fala de jogadores como Coutinho, Neymar, esses caras têm uma genialidade guardada ali que uma hora ou outra aparece. Você viu o Neymar aí cheio de lesão. Tem um jogo contra o Flamengo que ele faz um golaço, por exemplo. Então a genialidade ela está ali inserida, é pré-instalada de fábrica. Agora, a regularidade, talvez esse seja o grande desafio para um atleta já além dos 30 anos. E o Coutinho encontrou essa regularidade, as lesões pararam, ele se encontrou no Vasco e agora ele tem sido regular. E aí mais importante do que ele meter um golaço uma vez ou outra, mais importante do que ele dar aquela caneta no adversário, é a regularidade, é o ritmo que ele insere na equipe. O segundo gol do Vasco, cara, contra o Fluminense. É uma jogada que passa nos pés dele, aí ele acelera, aí ele percebe que a defesa do Fluminense ajeitou, aí ele cadencia, é um cara que tem uma leitura de ritmo de jogo muito impressionante. Que bom, né, que ele se encontrou. Ainda não sou daqueles que pede o Coutinho na seleção, mas se ele permanecer nesse ritmo, por que não imaginar que no ano que vem ele possa ser um dos 26 convocados? Agora, posso fazer um desafio aqui, Vegeta, sobre Ryan? O João falou assim, o WhatsApp do Coutinho. Eu assim, cara, eu vou procurar aqui, mas eu acho que eu não tenho, Acho que não, cara. né? Acho que não. É. Você é um cara que tem uma boa agenda, mas boa Coutinho agenda. ainda não, Coutinho, né? não. Mas Você poderia rolar aquele... Sabe aquela trend que o cara pergunta assim, qual é o contato mais famoso que você tem no seu... tem uma trend dessa? Tem, aí o cara... Muitas vezes o próprio jogador participa, né? O cara, eu tenho contato aqui do Neymar, por exemplo. É. Quem é o contato? O Zico, né? Não tem muito Tem barrar o Zico. muito... Só isso. fugir. Mas posso fazer um levantamento aqui? Você falou que o Ryan, você gostaria de vê-lo na seleção em algum momento. Nem que fosse nessa fase de testes? Ou eu me enganei? Você falou sobre isso. 26 convocados. Será que o Ryan não consegue cavar uma vaguinha dessas 26 para uma Copa do Mundo? Para ser, de repente, o que o Ronaldo foi em 94, para ser o que o Kaká foi em 2002, aquele cara jovem, para entender o ambiente. Ó, uma conta rápida aqui de padaria. 3 goleiros, 4 laterais, 4 zagueiros, 8 meias, entre volantes, meias de criação, mais 6 atacantes. Ó, fui bem generoso. Dificilmente teremos tantos meias assim e já coloquei 6 atacantes. Isso aqui dá 25. Ainda sobra uma vaguinha, Na não outra dá? Copa, 9 atacantes, pô. Foram 9? Do Tite. É porque hoje se mistura muito, né? Rafinha, que é o quê? Meia atacante. Você, enfim, tô sendo bem generoso aqui no setor ofensivo. Ainda não cabe. Ah, Gabriel, mas ele tem convocado 5 laterais. E parece que ele tá tentando tirar uma dúvida também. Se ele convoca, por exemplo, o Militão, que é um zagueiro que sabe jogar na lateral, ele ganha esse jogador coringa na defesa. Será que não sobra uma vaguinha? E aí pode ser pro Ryan ou pra qualquer outro jogador jovem, ou pra um jogador que esteja estourando ali no último momento, assim... Eu não acho que tenha que existir uma cobrança pela convocação do Ryan. Não acho que o Ancelotti esteja sendo injusto se não levar o Ryan. Mas eu acho que vale pelo menos um teste. Ele falou que a próxima data, né, ainda vai ser uma data de teste, a data Já FIFA falei, de novembro. se depender do torcedor vascaíno, a empolgação de agora vai o time todo. Não, peraí. Mas aí, quando o cara fala assim, tem que levar tal... Eu acho que Léo Jardim, PH e Ryan, eu considero convocações viáveis. Foi pedido Coutinho, em talvez coro ainda não. em São Januário. Coutinho, acho que ainda... Tava lá você na reportagem? Agora o PH tá na rota, pô. O PH tá na Ainda rota. não. Ainda o Léo não. Jardim... As posições ali, eu acho que o Coutinho ainda não. Agora, falar de Copa do Mundo é um pouco demais, mas eu acho que tem que chamar, sim, fazer testes com o Ryan. Futebol é isso, é o momento, eles vivem um grande momento e tem que aproveitar isso. São 26, Brandão. Sim, são 26. Eu tenho que chamar o break! Então vamos pro break. Ok? Transamérica agora Ryan é é TMC. seleção. É isso mesmo. Foi no fim da tarde desta quarta-feira, dia 22 de outubro, que a Confederação Brasileira de Futebol realizou o tão esperado sorteio dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil 2025. O evento aconteceu na sede da entidade, no Rio de Janeiro, e contou com representantes dos clubes, dirigentes e imprensa esportiva. O resultado do sorteio confirmou que o Corinthians jogará o segundo duelo das semis em casa contra o Cruzeiro, enquanto o Fluminense fará o mesmo diante do Vasco da Gama. Isso significa que o gigante da colina terá a missão de tentar abrir vantagem em São Januário, mas precisará buscar a classificação fora de casa, no Maracanã lotado, o que promete ser um confronto eletrizante. Essa definição coloca ainda mais emoção na reta final do torneio, já que cada detalhe, cada mando pode ser decisivo num mata-mata tão equilibrado. Vale lembrar que os confrontos das semifinais foram definidos ainda em setembro, quando o sorteio anterior determinou os duelos Corinthians-Cruzeiro e Vasco-Fluminense.
a CBF aproveitou o momento para antecipar outro ponto crucial. Os mandos de campo da grande final também já estão estabelecidos. Assim, a logística e o planejamento das equipes podem ser feitos com antecedência, evitando surpresas de última hora. A entidade também confirmou as datas oficiais da reta final da competição. As semifinais serão realizadas nos dias 10 e 14 de dezembro, com partidas de ida e volta em quartas-feiras e domingos, respectivamente. Já a decisão do título está marcada para os dias 17 e 21 de dezembro, quando o futebol brasileiro conhecerá um novo campeão da Copa do Brasil 2025, encerrando com chave de ouro o calendário nacional desta temporada.